E nesta semana, o deputado do PSOL, Flávio Serafini, conversou exclusivamente com a nossa equipe e abordou temas importantes sobre o município de Nova Friburgo. Bom, a gente visitou ontem lá no Alto do Schwenk, participou de uma reunião com um conjunto de agricultores familiares. Isso é uma questão que é importante no Rio de Janeiro, é um estado que ano após ano tem tido um esvaziamento da sua agricultura, diminuído a sua produção de alimentos, o que aumenta a necessidade de exportação, aumenta a despesa para o consumidor e é péssimo para a nossa qualidade de vida, para o meio ambiente. Um estado que já é 98% urbano, você prender o homem ao campo, produzindo alimentos saudáveis é fundamental. E as queixas que a gente ouviu aqui são as queixas que a gente tem ouvido na maior parte das regiões. Infelizmente, o apoio à extensão rural, o apoio técnico não tem chegado à agricultura familiar. E a gente espera, então, pelo nosso mandato, pressionar o governo, abrir uma interlocução com a Emater para fazer com que os agricultores passem a ter acesso ao suporte técnico que demandam e que é função do Estado oferecer. Você falou em questão urbana, você também teve ontem no condomínio Terra Nova, que está abrigando as pessoas que perderam suas casas durante a tragédia de 2011 aqui em Nova Friburgo. E você também ouviu bastante reclamação por lá. Exatamente, eu tenho acompanhado essa questão das vítimas das tragédias socioambientais do nosso estado, desde que Niterói teve a tragédia que ficou conhecida como tragédia do Bumba, que vitimou fatalmente cerca de 200 pessoas, e quando se deu aqui em Nova Friburgo, que inclusive afetou parte da minha família, que também perdeu sua residência. Ontem foi a primeira vez que eu conheci, foi quando eu conheci o condomínio lá, o Terra Nova, o conjunto de construções feitas para abrigar os desabrigados, é uma situação muito preocupante. Como você bem disse, a obra foi feita pela Odebrecht, uma das empresas envolvidas no escândalo de Brasília, da Petrobras, de construções e etc. E a gente viu um caso que o seu partido, como representação através do deputado federal Ivan Valente, lutou contra a presidência de Hugo Mota, do PMDB, na presidência da CPI, que na sua maioria está sendo comissionada por parlamentares dos partidos envolvidos. O que você acha dessa postura do Ivan Valente e da postura do governo em manter o PMDB na liderança das CPIs? O pessoal tem sido muito firme nesse debate sobre esse escândalo de corrupção que nós estamos assistindo no Brasil. A gente tem que enfrentar os problemas como eles são de fato, e não de acordo com interesses politiqueiros. Uma parte da imprensa e uma parte dos partidos de oposição querem fazer parecer que o problema desse escândalo envolve só o PT. O problema é mais profundo, envolve o PT, envolve o Partido Progressista, envolve o PMDB com os presidentes da Câmara e do Senado, e envolve grandes empresas que são grandes financiadoras de campanhas políticas no Brasil e que são as grandes beneficiárias de obras no Brasil inteiro. Vamos pegar esse exemplo aqui de Friburgo. Quando o governo do estado opta por fazer uma construção daquele tamanho, concentrada num só lugar, ele opta por um modelo de construção que só poderia ser feito por grandes empreiteiras. Agora, se ele fizesse eles centralizados, 6 ou 7 condomínios espalhados em diferentes regiões de Friburgo, ele teria que licitar separadamente cada um desses empreendimentos e empresas locais, empreiteiras locais poderiam, por exemplo, estar tocando essas obras. Os governos têm optado por modelos de construção, de intervenção urbana, que favorecem essas grandes empresas que agora sabe-se que são parte de um grande esquema corruptor, envolvendo esses próprios agentes políticos. Então, a posição do Ivan Valente e a posição do PSOL é de que aqueles partidos que estão envolvidos, especialmente aqueles parlamentares que são financiados pelas empresas envolvidas nesse escândalo, não podem fazer parte da investigação. Você tem casos de parlamentares que 80% da sua campanha foram financiados por essas empresas que estão sendo investigadas pela CPI e que estão fazendo parte da CPI. É óbvio que eles colocam a própria investigação sob suspeição e tiram seriedade. Se a CPI punir só uma parte dos envolvidos, se a justiça brasileira punir só uma parte dos envolvidos, não vai estar fazendo justiça, vai estar cometendo uma injustiça, porque a justiça ou é para todos ou é injustiça. E além disso, temos que enfrentar o problema do financiamento empresarial de campanhas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, segura o resultado de uma votação de uma ação direta de constitucionalidade, que ele pediu vistas do processo, uma ação movida pela Ordem dos Advogados do Brasil, que consultava o Supremo Tribunal Federal se o financiamento empresarial de campanhas era constitucional. O Supremo já tinha uma maioria, 6 votos dos 11 ministros do Supremo
colocando que não é constitucional, não deveria ser permitido no Brasil o financiamento de empresas. O Gilmar Mendes interrompeu essa votação pedindo vistas do processo. Já passou um ano que ele está com esse processo parado, né, na sua gaveta, enquanto o Congresso brasileiro, tomado por esses parlamentares, financiados por essas empresas, tenta aprovar uma emenda constitucional legalizando isso que hoje o Supremo já tem uma maioria que considera inconstitucional e está por trás de todo esse escândalo. O que esse escândalo está provando? Que o financiamento empresarial de campanhas se tornou um mecanismo de lavagem de dinheiro da corrupção no Brasil. O agente público se acerta com a empreiteira, facilita uma licitação para uma empresa e essa empresa depois deposita dinheiro na campanha desse agente público. É tudo dentro da legalidade, mas tudo ilegal, tudo ilegítimo. Um esquema de lavagem de dinheiro pela própria forma como funciona o nosso sistema político eleitoral. Então, nós do PSOL somos contra, estamos defendendo que todos os parlamentares envolvidos abram seus sigilos fiscais, telefônicos e bancários e que os que estão diretamente acusados ou que têm financiamento das empresas envolvidas não participem da comissão parlamentar de inquérito e nem das discussões no Conselho de Ética sobre os parlamentares envolvidos.